Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre a BlackRock, né? Eu vou explicar o que é a BlackRock, porque tem tanta gente que fala sobre ela, porque ela é uma empresa tão comentada, porque tem tanta gente que fala que ela controla o mundo, e sim, eu vou dar minha opinião, né? Será que ela controla mesmo? Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, começando o vídeo respondendo a primeira pergunta, o que é a BlackRock? Ela é uma gestora de ativos, no caso ela é a maior gestora de ativos do mundo, que atua no mundo inteiro, tem mais de 19 mil colaboradores e atualmente tem investimentos de 11 trilhões de dólares. E aí, repetindo, 11 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Vocês já não conseguem mensurar o que é isso, né? Maior que economias, é maior do que países. O PIB do Brasil, para vocês terem uma ideia, né? O Produto Interno Bruto Brasileiro de 2023 está na casa de 2 trilhões de dólares. E ok, não é a mesma coisa, não é uma comparação muito justa, né? Quando a gente fala de PIB, a gente está falando de produção anual que foi produzido anualmente. Já no caso da BlackRock, a gente está falando de investimentos, né? Ativos que ela gere. Então não é exatamente a mesma coisa, mas só para vocês conseguirem mensurar exatamente o que é o tamanho de 11 trilhões. Ela tem investimentos, ela tem sob gestão 5 vezes o que o Brasil produz no ano. E fazendo essa comparação com todos os países do mundo, ela só ficaria atrás dos Estados Unidos e China. Então assim, é muita grana, é muito dinheiro. E quando a gente pensa sobre isso, né, o tamanho da empresa, a quantidade de dinheiro que essa empresa gera, o natural, né, o próximo pensamento é tentar entender qual é o portfólio. A gente está falando da maior gestora do mundo. Aonde exatamente esses investimentos estão? Né? Que participações essa empresa tem? Qual o portfólio que essa empresa tem? E é uma empresa com um portfólio muito amplo. Tem um motivo para isso, eu vou explicar isso mais à frente do vídeo, mas assim, ela tem participação em praticamente tudo que você consiga imaginar. Ela tem uma participação muito grande nessas big techs, nas grandes empresas de tecnologia e inovação, né? Nvidia, Apple, Amazon, Meta, tem tudo isso, Google, tem tudo. As grandes empresas americanas, né, Coca-Cola, Johnson, os bancos americanos, praticamente todas as grandes empresas americanas, ela tem. Enfim, além dessas empresas americanas, né, que ela tem tudo, ela fez a limpa, além disso, ela tem participação nas empresas europeias, ela tem participação em bolsa asiática, tem participação aqui na América Latina, aqui no Brasil, né, ela tem participação nas maiores empresas, Vale, VEG, Itaú, ela tem tudo isso. E são participações relevantes. Você vai olhar as grandes empresas de tecnologia, ela tem 5%, 6%, que pode não parecer muito, mas nessas empresas extremamente pulverizadas, é muita coisa. Então, assim, quando você pega essa informação solta, é um pouco assustador. Como assim você tem uma gestora, que é a maior gestora do mundo, e tem tudo? Como isso é possível? Será que ela controla todas as decisões dessas grandes empresas? Será que ela controla o mundo? Vem esse pensamento. E eu vou chegar nisso, eu vou dar minha opinião, eu não vou esquivar, darei minha opinião se a BlackRock controla o mundo ou não, falarei sobre isso, mas pra gente conseguir entender como que ela tem participação em tantas empresas, né? Como que ela chegou a ser a maior gestora do mundo, pra gente conseguir entender isso, a gente tem que entender como foi a história da companhia. Porque, sim, importa muito. A BlackRock teve um crescimento assombroso. Ela foi fundada em 1988 por um cara chamado Larry Fink. E ok, tiveram outros sócios, né? Tiveram outros fundadores, não estou negando isso, que fique claro. E associam muito a empresa ao Larry especificamente porque ele sempre foi o gestor, né? Sempre foi ele que tocou a companhia. E até hoje é ele que toca a companhia, ele é o CEO da empresa. E aí, pra vocês terem uma noção de como o crescimento foi absurdo, né? Um crescimento muito rápido. A empresa começou como startup com 8 pessoas. Como geralmente essas empresas de gestão de ativos começam, né? Com um time mais enxuto. Só que já em 1999, né? Depois de 10 anos de empresa, a BlackRock fez seu IPO. Ela listou na Bolsa de Nova York, sendo que nessa época, com 10 anos de empresa, eles já tinham mais de 165 bilhões de dólares em ativos sob gestão. E assim, 165 bilhões de dólares antes dos anos 2000, né? Já era uma empresa de porte, uma empresa listada, uma empresa de capital aberto que 10 anos antes era um time de 8 pessoas. E desde então a empresa cresceu muito, fez várias fusões e aquisições, e 2008 foi um ano muito simbólico para a empresa, né? Isso precisa ser comentado. O Larry, ele era especialista em investimento imobiliário. Então, quando explode a crise do subprime, né, e você vê várias empresas de finanças nos Estados Unidos sofrendo, quebrando, fechando as portas, quando isso acontece, a BlackRock não, ela estava muito bem posicionada. Ela conseguiu se proteger, lidou muito bem com essa crise, inclusive ajudou o Fed, né, a autoridade monetária dos Estados Unidos, a lidar com a crise também, nesse processo de intervenção pós-crise. E a BlackRock, quando ela viu várias empresas com dificuldade financeira, com dificuldade de liquidez, ela aproveitou para adquirir
Começou a fazer várias fusões pós-crise de 2008, cresceu muito. E uma dessas aquisições foi fundamental para tornar a BlackRock o que ela é hoje, que foi a plataforma do iShares, né, que é o líder mundial de ETFs. Depois disso, depois dessa compra, a BlackRock se tornou líder nesse tipo de investimento. E aí, o que são os ETFs? Eu já comentei sobre eles várias vezes aqui no canal, mas de forma muito simplificada, são fundos que copiam índices. Então, você não tem, assim, uma gestão muito ativa daquele fundo, né? Você não tem uma grande estratégia, o grande objetivo dele é simplesmente replicar o desempenho de uma economia, de um país, de um setor específico, mas é uma solução muito eficaz para quem quer investir e não tem muita ideia do que comprar, né? Se eu quero investir no mercado lá fora, então compro um ETF que replica o índice da Bolsa Americana. É uma modalidade de investimento que ainda não é tão famosa aqui no Brasil, né? Tá crescendo, mas ainda não é tão significativa. Mas lá fora, na gringa, é muito utilizado. E com essa aquisição, a BlackRock se posiciona de forma muito estratégica para ser líder desse mercado. Atualmente, praticamente todos os ETFs, né, os principais ETFs que você vê por aí, são da BlackRock. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esses ETFs, né, o fato que a BlackRock virou um líder mundial nessa modalidade de investimento, isso foi fundamental para ela virar a maior gestora de ativos atualmente. Porque tem muito investidor, que nem sempre são investidores de porte, né, até mesmo investidores pequenos, que querem investir e não sabem como, olham os ETFs como uma forma, uma solução para conseguirem se expor. E aquilo, apesar do dinheiro que esse investidor colocou não ser um dinheiro tão representativo, quando você vai olhar todos os ETFs, né, todos os investidores somados que têm participação naqueles ETFs, acaba sendo um volume gigantesco, né, um volume que daria uma fortuna trilionária. E aí a BlackRock, como gestora, ela fica com a responsabilidade de comprar esses ativos dos índices que os investidores querem acompanhar. Então eu, por exemplo, investidora que quero me expor às maiores empresas do mundo, vou comprar um ETF que acompanha justamente o índice da Bolsa Americana, ou enfim, um ETF relacionado às empresas de tecnologia americana. A BlackRock vai lá, pega o meu dinheiro, né, o dinheiro que eu dei para eles, e usa esse dinheiro para comprar ações dessas empresas. Então é por isso que a BlackRock ela tem participação em todas essas companhias, né? Não é porque o Larry ele é trilionário, ele tem um dinheiro absurdo que está no bolso dele, ele decidiu que vai ter essas participações. Não, é porque eu, investidora que não tenho tempo de acompanhar, coloco nesse fundo, coloco nesse ETF e a BlackRock ela vai simplesmente gerenciar esses ativos. Enfim, só dando toda essa explicação para vocês entenderem, né? Quando vão falar da BlackRock, eu chego aqui e falo, não, porque é uma empresa que tem 11 trilhões de dólares sob gestão, que tem participação em todas as empresas do mundo, as maiores empresas do mundo. Você vai ficar chocado, tipo, meu Deus, né? Como assim? Como uma única gestora tem participação em todas essas empresas? É porque justamente ela tem fundos que tem como objetivo você, investidor, conseguir se expor a determinadas economias, a determinados índices, os principais índices do mundo. Então, consequentemente, ela acaba fazendo essas aquisições. Justamente por isso que ela tem participação tão grande em empresas de tecnologia. Justamente por isso que ela tem participação tão grande nas principais empresas americanas. Aqui no Brasil, as principais empresas brasileiras. Porque ela está acompanhando justamente as empresas mais representantes dos nossos índices, das nossas bolsas. E aí, enfim, atualmente a BlackRock ela tem mais de 1.300 ETFs, com mais de 40 milhões de investidores. Então, sim, é um volume absurdo. E por isso que ela tem participação tão relevante em tantas empresas importantes, né? Você vai pegar a estrutura acionária da Apple, da Amazon, da Nvidia, do Google, da Coca-Cola, né? Qualquer dessas grandes empresas, você vai ver 4, 5, 6% da BlackRock. Por quê? Porque ela está se expondo relativamente ao peso que aquelas empresas têm nos índices e nos ETFs da companhia. Isso explicado. Acho importante ressaltar que quando a gente fala que eles são líderes desse mercado de ETF, isso inclui, como eu falei, os índices das maiores economias do mundo, das maiores empresas do mundo, né? Esses índices mais óbvios, mas também vale ressaltar que eles têm ETFs muito particulares. Então tem ETF de investimento alternativo. Teve uma época que a BlackRock focou muito nesse discurso ESG, de investimento em empresas focadas com o ambiente, preocupadas com a diversidade, né? Colocou ETFs com essa pegada. E é um discurso que a BlackRock de fato focou muito, né? Começou em 2012 até 2021, eles tiveram muitos discursos e produtos com essa pegada, agora já diminuiu. E aí muito disso, na minha opinião, relacionado com o fato que os juros no mundo aumentaram muito. Com juros mais altos, menos de liquidez, mais dificuldade para dinheiro e capital, o investidor não vai priorizar ativos com menos retorno e mais custo pensando nessa agenda ambiental, pensando nessa agenda de diversidade. Não, o que vai ditar, o que vai importar se vale a pena investir naquela empresa ou não, é justamente o retorno, é justamente o dinheiro. Então foi um produto e uma agenda que eles tentaram vender por muito tempo, né? Bateram nessa tecla por muito tempo, agora já recuaram. Da mesma forma, tem um produto, um mercado que eles desprezaram por muito tempo, e agora eles perceberam que o mercado deu certo, né? Eles perderam tempo e só agora estão fazendo ETF focado nisso.
que é o ETF de cripto. Antes eles criticavam muito o Bitcoin, o mercado cripto, demoraram muito para entrar nessa tese. Hoje em dia já reconhecem que foi um erro, falam que o Bitcoin é o ouro digital. Começaram a ofertar esses ETFs que estão com uma procura forte. E atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a BlackRock possui mais de 417 mil Bitcoins, que estão avaliados em mais de 30,4 bilhões de dólares. A gente está falando da maior gestora do mundo, é importante também acompanhar essas notícias. É importante também perceber que eles sempre vão procurando outros produtos, novas modas. E aquilo, eles têm um poder de influência do mercado, mas eles são muito influenciados pelo mercado também, né? Se dependesse deles, o Bitcoin não teria dado certo. Deu. Agora eles estão revendo a agenda deles. A própria agenda SG que eles tentaram puxar por tanto tempo não deu certo, agora estão voltando atrás. Então, muito interessante também ter essas noções. Outro produto que eles estão focando muito agora também que vale a pena comentar: Previdência, né? Você pega o relatório, você pega os reportes da BlackRock e eles falam que uma das maiores preocupações dele é justamente a questão do envelhecimento populacional, que as previdências públicas não vão funcionar. Tudo isso dito, tudo isso apresentado. Afinal, a BlackRock controla ou não controla o mundo? Né? Tem sim aquelas teorias conspiracionistas que a empresa controla tudo, todos, que tem uma influência política absurda, que consegue determinar as decisões, consegue determinar o que as empresas fazem, consegue determinar o processo produtivo, quais agendas vão para frente, quais não vão. E são teorias que são normais de aparecer, né? A gente vive num mundo que é muito descentralizado. É normal querer encontrar um controle por trás de tudo, né? Os Illuminati, os bilionários, um grupo de 5 famílias, 6 famílias que controlam tudo e todos. É normal querer acreditar que a sua vida não depende 100% de você, que tem um motivo oculto sobre por que a sua vida não vai pra frente. Mas não existe uma figura única, uma pessoa única que está por trás puxando as cordas. Não existe isso de 5 famílias que se reúnem mensalmente para ver como o mundo vai ser tocado. Isso não existe. E aí, falando da BlackRock especificamente, que foi um pouco do que eu tentei trazer aqui no vídeo. Tem muita gente que fala da BlackRock como se fosse o Larry sentado numa cadeira, com 11 trilhões de dólares no bolso, em que ele decide quais empresas ele vai comprar, quais empresas ele não vai ter, como que as empresas vão operar, assim, assado, como se fosse ele tocando o mundo. E não, gente, não é assim que funciona. Primeiro que o dinheiro não é dele, né? Como eu falei, são cotistas, são outras pessoas, investidores menores, que colocam dinheiro nesses ETFs, nesses fundos, que geralmente só replicam índices das maiores empresas do mundo. Consequentemente, por causa dessas aplicações, a BlackRock, como gestora dos ativos, como representante desses acionistas, ela acaba tendo participação nessas empresas. E aí são participações relevantes no sentido que são empresas muito grandes e muito pulverizadas. Então, ok, 5, 6% numa Apple da vida é muito dinheiro. Realmente, muita grana. Já é um percentual que você, como acionista, consegue chamar uma assembleia, consegue tentar passar uma pauta, mas você sozinho não toma as regras. Não é como se fosse um acionista com 60% da empresa que você consegue determinar o que vai acontecer lá sem grandes discussões. Não. Você consegue até tentar passar determinadas pautas, pedir prioridades em determinadas agendas, mas no sentido de que isso vai ser colocado em votação numa assembleia. Você consegue até ter contato com a gestão, pedir os números, tirar dúvida, pedir informação, pedir expectativa. Você consegue até ter esse contato com a empresa, você consegue tentar colocar um conselheiro seu lá dentro, mas você não está controlando aquela empresa. Você não consegue mudar o processo produtivo da empresa se ela quiser, você não consegue redeterminar 100% a estratégia da empresa. Até, inclusive, as pautas que você quer levar vai ter que ser votada em assembleia. E aí, ok, você é BlackRock, você tem mais ativos à sua disposição no sentido de combinar com outros acionistas minoritários, de tentar passar alguma coisa em votação. Mas você sozinho não consegue determinar isso. E eu não estou negando aqui que, como corporação, ela não vai querer brigar pelos seus interesses. Óbvio que ela vai querer, inclusive tá certa em fazer isso. Mas as pessoas têm uma noção de conspiração, de como se o mundo fosse muito mais centralizado do que ele realmente é, como se fosse muito mais fácil ter esse controle operacional e ter esse controle das agendas mundiais do que realmente é. Não é assim que funciona. Como empresa, ela vai lutar pelos seus interesses porque ela quer maximizar os seus lucros, porque ela quer gerir esse patrimônio da melhor forma possível, porque ela quer continuar crescendo. Agora, ela sozinha tá numa cadeira que ela consegue controlar essas pautas, que ela consegue controlar essas companhias? Não. E aí vale também falar que a própria BlackRock, ela tem concorrentes. Ela tem outras gestoras como essa pelo mundo que também têm seus próprios interesses, têm suas próprias teses. As duas principais concorrentes são a Vanguard e a Street, que todo mundo fala sobre elas, enfim, vídeos e conteúdos que vão comentar sobre o BlackRock. A Vanguard é a segunda maior gestora, tem mais de 7 trilhões de dólares sob gestão. Também tem muito destaque em ETF, por isso que é tão grande. E já a Street, ela tem mais de 4 trilhões de dólares sob gestão. Mesma coisa, com participações relevantes nessas maiores empresas,
mas por conta disso, pelos mesmos motivos que eu expliquei aqui no vídeo. O vídeo foi esse, né? Explicar um pouco o que é real, o que é conspiração, o que de fato afeta a sua vida, afeta o seu bolso, o que não acontece, não é assim que o mundo funciona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta o que você achou, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.